Hoje a gente vai falar de um tema bastante polêmico e que acontece muito, que são os joguinhos emocionais que as pessoas fazem. Hoje em dia nos relacionamentos isso acontece muito e se você quiser saber mais sobre como lidar com isso, fica comigo até o final, já deixa seu joinha aí, já deixa seu like, que eu vou falar sobre esse assunto nesse momento. Meu nome é André, se você não me conhece ainda, eu sou terapeuta, atuo na linha cognitivo-comportamental, também sou terapeuta holística e convido você a me seguir para ficar por dentro de conteúdos sobre relacionamento, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. É comum a gente perceber hoje nos relacionamentos a questão dos jogos emocionais, né? Muita gente fica testando a nossa paciência, testando os nossos limites, mas na verdade isso é uma dinâmica que acontece, né? As pessoas vão carregando esses roteiros de vida, né? Vão se acostumando a ter esse tipo de conduta, muitas vezes para testar os limites dos outros, muitas vezes para se sentir validados, por uma questão de orgulho, né? Então nós temos um roteiro de submissão, né? Então, nessa dinâmica de joguinho emocional, sempre tem um parceiro que é mais submisso. Então é aquele que acata as decisões do outro, é aquela que na verdade é a vítima, né? E ela está sempre em busca de proteção do seu parceiro, tá? Quando essas pessoas não têm as expectativas atendidas, geralmente elas costumam agir com raiva, né, com irritação. Realmente existe essa dinâmica, né? Uma pessoa Isso já aconteceu comigo. Gente, eu falo muito dos meus exemplos aqui porque muitas vezes isso pode enquadrar para alguns de vocês aqui e essa exemplificação, né, de contar um pouco da história de vida da gente também pode fazer com que você se identifique, né? Eu sou uma pessoa muito dominante, então certa vez eu tive um parceiro que também era dominante. Eu tive uma dificuldade imensa em lidar com isso, porque duas pessoas com personalidades muito fortes e quando a gente se depara com um cenário como esse, um dos dois tem que assumir o papel de submisso, né? No sentido não sexual, né? Porque a gente sabe que tem aí alguns filmezinhos picantes, né? Como 50 Tons de Cinza, em que existe uma submissão sexual. Mas nesse caso aqui a gente não está falando de uma submissão sexual, a gente está falando de uma submissão dentro do relacionamento, em que o outro adota as regras e os posicionamentos dessa pessoa que é dominante. Então, esse submisso, né, muitas vezes, ele acaba se submetendo às vontades do outro, cumprindo os valores e princípios do outro e deixando de seguir os seus próprios valores, os seus próprios princípios. E muitas vezes isso pode ocasionar raiva, desapontamento, uma insatisfação, né, no relacionamento, porque não tem um equilíbrio, né? Porque o bom do relacionamento é o equilíbrio, um ponto de equilíbrio entre as vontades, né? Então são as negociações. Os relacionamentos, né, via de regra, são sobre negociações, sobre você abrir mão de certas coisas para que o outro também possa se beneficiar e o outro abre mão de algumas coisas para que você se beneficie também. Então, o relacionamento é sobre equilíbrio. Nós temos também esse outro roteiro, né? Esse outro personagem, esse outro papel, vamos dizer assim, que é o papel do dominante, né? Enquanto nós temos uma pessoa aqui no relacionamento que é mais submissa ao outro, né? Que acata as vontades do outro, porque percebe que numa queda de braço não vai conseguir vencer, esse outro que é mais dominante, por sua vez, ele quer sempre impor as suas vontades, dificilmente reconhece se está errado, dificilmente reconhece que o outro também tem direito aos seus pontos de vista, que o outro tem direito aos seus próprios valores, né? E muitas vezes a gente confunde isso com narcisismo, e não, às vezes não é narcisismo, né? É uma questão de uma dinâmica de relacionamento, né? Em que existe essa queda de braço constante. E isso prejudica muito o relacionamento. Por quê? Porque desgasta os parceiros, né? Acaba trazendo desgastes. E é interessante que muitas vezes esses papéis eles vão também se modificando ao longo do relacionamento. Porque, por exemplo, se duas pessoas muito dominantes se relacionam e um tende a assumir o papel de submisso, em determinado momento essa pessoa não vai conseguir sustentar esse papel de submisso e vai tentar o quê? Ser o dominante, né? Tentar fazer com que o outro seja submisso. Mas como o outro é mais dominante, né? Muitas vezes isso acaba gerando o quê? Encrenca, confusão, né? Rolo, confusão, e aí o negócio não vai pra frente, tá? Então, como que a gente pode melhorar, né? Às vezes você tá se identificando aí nessa dinâmica, né? Nessa queda de braço. Então, como que a gente pode melhorar aqui
essa situação para que o seu relacionamento prospere, porque afinal de contas a gente quer que o relacionamento prospere, né? O primeiro passo é o quê? Reconhecer esse problema, reconhecer que realmente esse relacionamento ele pode ser um pouco difícil, ele pode demandar um pouco mais de atenção e ele pode demandar um pouco mais de conversa entre você e seu parceiro, né? Isso é importante. Relacionamento é sobre conversa. Então, muitas vezes as pessoas evitam, né, as chamadas DRs, né, as discussões de relacionamento, mas na verdade os relacionamentos são discussões de relacionamento, né? A gente precisa discutir, a gente precisa conversar e alinhar os pontos de vista, né? Fazer as concessões necessárias para que as coisas deem andamento, né? Então reconheça esse problema, primeiro de tudo, converse com o seu parceiro, busque ajuda profissional, né? De repente uma terapia de casal seja interessante. Eu sei que muitas pessoas têm esse problema de admitir uma ajuda profissional, uma ajuda terapêutica, mas é muito relevante, porque a gente consegue identificar em quais pontos a gente pode melhorar, em quais pontos a gente está sendo intransigente, e a terapia é sempre uma escuta especializada, né? O profissional vai escutar os seus problemas, as suas demandas e as demandas do seu parceiro, e vai fazer com que você reflita sobre as suas ações, né? Você mesmo, ao falar, vai conseguir identificar os pontos, os gatilhos que você tem despertado dentro desse relacionamento e o que é que você pode melhorar. Ainda assim, né, se você não conseguir reverter essa situação e o relacionamento estiver trazendo sofrimento, tá? Se o relacionamento estiver num ponto em que ele esteja trazendo sofrimento, em que ele esteja trazendo desrespeito, isso não pode ser admitido em relacionamento algum. É importante que você elabore um plano de fuga, é isso mesmo, um plano de fuga. Afaste-se dessa pessoa, afaste-se, né? Comece a se afastar gradualmente desse tipo de jogo, tá? Estabeleça de limites para o outro, né? Diga para o outro que você não aceita mais, tá? Esse tipo de situação. Não aceite ser um joguete nas mãos do outro. Converse, tente, né, melhorar essa visão do outro sobre você. Isso é muito importante também já no início dos relacionamentos, porque quando o relacionamento se vicia nesse tipo de dinâmica, é difícil de você sair dela, a menos que você procure realmente uma ajuda profissional, tá? Mas, caso você queira salvar esse relacionamento, faça aí uma terapia de casal, que é importante. Agora, se você não conseguir e estiver entrando num tipo de sofrimento, né, em que você não está sendo respeitado, em que suas vontades não são consideradas, talvez seja, sim, minha amiga, meu amigo, o momento de você repensar esse relacionamento e, de repente, tomar novos rumos para a sua vida. E esse é o meu conselho final para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você identificou algum tipo de situação dessa na sua vida, já deixa aí para mim o seu comentário, comenta aqui para mim. E se você já vivenciou, eu gostaria de deixar a minha solidariedade com você. Eu também já passei por isso. E eu sei muito bem como é difícil a gente sair desse tipo de dinâmica, mas eu posso te dizer com propriedade que é sim possível. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Te espero aqui no próximo vídeo. E conta pra mim sobre o que você gostaria de saber aqui no próximo vídeo, que com certeza eu vou estudar para trazer esse tema aí pra você, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até mais.